E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 23, chamado Pesadelos. Lembrando vocês que no capítulo anterior eles viram o estado de tormento que os espíritos têm quando desencarnam em situações extremas, né? Então eles perceberam que quando do desencarne de pessoas que não praticaram o bem, que viveram no mal, etc. tal, o estado de perturbação é terrível. E nós vamos ter um exemplo agora de como é esse estado de perturbação ao qual essas pessoas que cometeram crimes, etc. tal, vão passar com os quadros mentais formados por eles mesmos, né? Então vocês vão ver durante o capítulo aqui, ao qual a gente vai estar analisando, tá bom? Muito bem. Então, capítulo 23, chamado Pesadelos. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduzia-nos aos leitos distantes, nas quais se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Só para lembrar, eles estavam em quase 2.000 desencarnados lá e só 400 estavam tendo atendimento, porque eles estavam com 80 pessoas ajudando lá nessa parte da enfermaria, né, vamos dizer assim, do atendimento fraternal, e cada um podia atender 8. Então, dos 1.980 que tinha, só 400 estavam sendo atendidos. Então, tinha 1.580 lá nessa situação que eram os mais graves que Alfredo mencionava. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto. Acompanhamo-lo curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis daquelas máscaras mortuárias. Máscara mortuária, gente, porque lembra que André Luiz fala que ele via o quadro assim dos olhos vidrados em total perturbação, olhos abertos, vidrados em total perturbação. Por isso que ele chama de máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu: desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções. Para ajudar eficientemente os nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Quer dizer, gente, gabinete de auxílio magnético às percepções. Então, gente, é um setor que eles dão passes magnéticos com relação às percepções que os espíritos estão sentindo, entendeu? Então, aquele sopro magnético, né, o sopro curador, passes magnéticos, tudo com relação às percepções que os espíritos estão passando, né? Então, é por isso que ele chama de gabinete de auxílio magnético às percepções. Então, para ajudar, é necessário que eles entendam diretamente o que cada um está passando. Eles têm que entender como que é esse estágio para que eles consigam ajudá-los num possível passe magnético que eles possam dar. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nestes pavilhões permanecem dentro de mau sono. Mau sono é um pesadelo, né, gente? Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais, os que estejam em bom sono? Interrogou Vicente. Sem dúvida, respondeu Aniceto. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam o repouso noturno,
com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar, de consciência aliviada. Ou seja, quem desencarnou, mas teve uma vida reta, bons pensamentos, atuou na caridade, né? Esses vão ter um sono curto, ou seja, esse período de perturbação vai ser bem curto, né? Ele faz até repousam períodos curtos. Quais trabalhadores que esperam o repouso noturno? É como se estivessem num sono, gente. Como a gente tem um sono noturno nosso de 8, 9 horas, aí 7, 8, 9 horas, então esse sono é rápido. Mesma coisa, esses que desencarnaram de uma maneira boa, de uma maneira que tiveram uma vida reta. Então, o sono dele, a perturbação, vamos dizer assim, deles, vai ser bem curta, porque eles não têm consciência pesada, eles estão com a consciência tranquila. Então, o sono deles e a perturbação é bem curta. É isso, essa comparação que o Aniceto faz. Fez uma pausa, como quem estudava o melhor meio de sintetizar por não perder tempo, e acentuou: mas esses não precisam estacionar como filhos da sombra nas construções de emergência no posto de socorro. Ou seja, esses daí não têm necessidade de passar nos postos de socorro, porque não estão em perturbação. A perturbação deles é bem tranquila. Mesmo sendo tranquila, é uma certa perturbação, entendeu, gente? Então, de repente, quando você vê eu falar em período de perturbação, tem a perturbação que tem o pesadelo e tem a perturbação que tem o sono mais justo, entendeu? É isso, por isso que eu sempre falo que todos passam por um período de perturbação. A perturbação pode ser mais pesada, como pode ser mais leve, pode ser mais longa, pode ser mais curta, tá? Em seguida, retomou o fio da lição. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquiração científica nas células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. Ou seja, vamos lá. Primeiro, exige um certo estudo esse parágrafo. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos, que eu te falei, um período de perturbação, de um sono pesado e longo, tá? Então, esses são aqueles que vivem mais com mais egoísmo, cometendo crimes, enfim, são espíritos mais inferiores, tá? Todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Ou seja, lembra que no capítulo anterior foi mencionado que, mesmo eles estando como espírito, pareciam que eles estavam mortos, pareciam que eles não tinham vida. Mesmo a vida sendo eterna dos espíritos, pareciam eles como mortos. É essa comparação que Aniceto está fazendo para eles agora, explicando. Entendeu? Então, todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, ou seja, eles estão vivos para a eternidade, mas para eles estão mortos. Entendeu? Para os próprios espíritos, eles estão mortos, para eles mesmos, né? São presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Então, ele está chamando tanto o André Luiz como o Vicente para aprofundarem os sentimentos e conseguir entender como que era essa perturbação deles. Ou seja, procedamos a observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico. Ou seja, gente, quando tanto o Vicente, que era cientista, como o André Luiz, que era médico, então, eles faziam isso, vocês faziam o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortos. Ou seja, quando André Luiz e Vicente estavam encarnados, eles faziam que tipo de exame? Na anatomia humana. Então, eles viam
eles viam as vísceras, eles viam como é que estava o corpo humano de uma maneira geral. Agora, eles como desencarnados e como fazendo estudos lá no posto de socorro, né? Então, agora, eles vão ver a auscultação profunda da alma, eles vão ver um estudo profundo da alma, a sondagem dos sentimentos, eles vão entender o que era o sentimento que tinha cada um deles, cada espírito desses que eles vão estudar. A visão no plano mental. Então, gente, eles vão começar a entender e visualizar que plano mental que está esses espíritos desencarnados dentro dos pesadelos deles. Eles vão começar a analisar os pesadelos que esses irmãos em perturbação estão lá, tá? E com a expressão decidida, disse: vamos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou: você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Ou seja, ele falou assim: André, você agora vai se concentrar totalmente na destra dessa senhora, né? Ou seja, você vai se concentrar e tentar entrar na mente dela, no pesadelo dela, para ver qual que é o plano magnético que ela está. Que imagem magnética que ela está tendo no pesadelo dela, para que você entenda o quanto que sofrem esses irmãos, né? Então, Aniceto está fazendo com que tanto Vicente e André Luiz visitem o quadro magnético desses que estão em pesadelo, tá bom? Então, André Luiz, a partir de agora, ele vai se concentrar totalmente no quadro mental que aquela senhora que está à frente dele está passando, para vocês fazerem uma noção. E agora eles vão dar uma explicação assim categórica do que é o pesadelo que ela estava passando, tá bom? Sinceramente interessado em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzento escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. Então ele começou a visualizar, ele mentalizou estritamente a destra daquela senhora e foi entrando no quadro mental. E ele já categorizou como uma sombra cinzento escura. Olha que quadro mental terrível. Já é um cinzento escuro, é quase, né, a gente já percebe que é um quadro perturbador, né? A visão parecia auxiliar-me o poder da concentração. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito daquela pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Então vamos lá. André Luiz já entrou no quadro mental dessa senhora. Ele percebeu que se tratava de uma casa humilde, né? E que essa senhora estava em pé diante de uma pessoa que ele considerava embriagada, de um homem embriagado. Ana, pelo amor de Deus, não me mates.
dizia ele, suplicando, incapaz de defender-se. Nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre: morrerás esta noite. Vi o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, exclamava ele lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana, preciso viver para meus filhos. Não me mates por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente: morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Então, já temos uma ideia aqui, que ela ama esse homem, mas ele não estava com ela. Então, ela envenenou esse homem que estava casado com outra pessoa e tinha filhos. Então, não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebolcando-se no assoalho, tornava-o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que te possa ajudar. Não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada, ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe! Deus não existe! Morrerás infame! E de súbito crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do insulamento em que se encontrava e depôs a estranha carga sobre os trilhos. Bom, então, aqui o que aconteceu, gente? Ela envenenou, ele ia morrer, só que ela tinha tanta raiva, tanta ira, que ela ainda pegou um martelo, martelou, usou o martelo na cabeça dele, massacrou o crânio, matando, né? E ainda levou o corpo até os trilhos de um trem, para que o trem ainda esmagasse. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio, retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carro vazio. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de vestes negras. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem invigilante, mas a meu ver seria vencido por seres perversos, talvez que ela própria. Acudam-me, acudam-me, gritava espavorida. E continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. Gente, para vocês entenderem, ela está num quadro mental que assassinou a pessoa que ela amava, só que não estava com ele. Como ela não podia ficar com ele, ela resolveu que se não estava com ele, que se não estava com ela, não ia ficar com ninguém. Acabou assassinando. Só que agora, pelo fato dela ter assassinado, então os seus algozes, os seus obsessores foram lá cobrá-la, entendeu? E agora esse quadro mental já transformou na agonia dela com relação aos obsessores. Ela queria escapar dos obsessores, mas pelo ato que ela tinha cometido, ela não conseguia escapar. E continuava a cena em que desventurada golfava súplicas em vão. Quer dizer, ela pedia pelo amor de Deus para salvar ela, mas não
não havia salvamento. Ela tinha o merecimento de ser cobrada pelos obsessores. Senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro, e graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe como pedra incompreendida rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniriam a vítima igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher, rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos, por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la, quando alguém me chamou de súbito. Ou seja, gente, ao invés dele julgá-la, né? Ao invés de André Luiz pegar e julgar, ele falou, não, peraí, em nosso lar, eles me orientaram que eu não tenho que julgar ninguém, porque eu posso ter sido igual ou pior do que ela. Como que eu posso julgar alguma pessoa se eu não sei o passado dela? O que essa pessoa cometeu? Será que não faltou alguém para ela, para dar amor e carinho para ela, para que ela fizesse isso? O que essa pessoa que ela assassinou pode ter feito para ela em encarnações anteriores? Né? Então ele questiona, como é que eu vou julgar, como é que eu vou apontar o dedo para alguém sequer se eu posso ter sido igual ou pior a ela? Né? Lições de nosso lar, lições de André Luiz. Não julgueis para não serem julgados. Famoso esse versículo, né, gente? Então, André Luiz nos dá uma lição. Eu vou tentar orar e fazer o bem para ela, para que ela se sinta acolhida como uma irmã. E aqui ele fala como irmã no sentido que nós somos irmãos do mesmo Pai, de Deus, né? Nós somos irmãos, podemos não ser irmãos de sangue, mas irmãos de Deus, né? Deus, nosso único Pai. Então, procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la, quando alguém me chamou de súbito. Era Aniceto, que exclamava bondoso: vem, André, Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã feliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem em sono atormentado vive em estranhos pesadelos, de que não podem isentar-se de um instante para outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. Olha que coisa maravilhosa, gente. Maravilhoso. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Não devemos julgar, gente, seja quem for. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. Cada um que olhe para o seu próprio rabo e cuide da sua vida. As nossas dívidas andam conosco, né? As dívidas de cada um em toda parte andam com seus devedores. E com expressivo olhar acrescentou: voltemos ao centro. Devemos cooperar na oração. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Fim do 23º capítulo. Mas essa última frase: bastará lembrar
sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. É uma coisa que a gente tem que marcar, hein? Isso aqui a gente tem que marcar para sempre. A dívida em toda parte anda com os devedores. Assim seja. Muito bem, gente. Não julgueis para não serem julgados. Às vezes a gente vê alguém, um mendigo na rua, a gente acaba julgando. A gente vê alguém em situação mais periquitante, ou mesmo alguém ao nosso lado, em situação pior que a nossa, a gente acaba julgando, tá vendo? Ele está colhendo o que plantou, mas não podemos julgar, gente. É muito difícil a gente conseguir isso daí, mas nós temos que lutar, porque isso faz parte da reforma íntima, né? Nós devemos deixar os julgamentos de lado e olhar para dentro de nós e procurar nos corrigir antes de corrigir os outros, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Vão lá, curtam, inscrevam-se no canal, compartilhem para que essa nossa querida doutrina cada vez fique mais conhecida. E mais uma vez, eu não edito os vídeos, os erros estão aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Mais um resumo, gente. Então vocês veem que as pessoas que têm um período de perturbação mais pesado, elas vivem num pesadelo terrível. Depois delas conseguirem acordar dessa perturbação, elas ainda acordam fora de si, para tentar voltar totalmente em si. E aí os amigos espirituais, com os passes magnéticos, ajudam elas voltarem até a razão. Depois de voltarem até a razão, aí elas vão voltar a ter foco naquilo que é voltar a estudar, voltar a crescer espiritualmente, para reencarnar e reparar todos os erros cometidos. É isso, resumidamente falando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo capítulo. Um abraço.